Bom, pessoal, vamos retomar aqui a nossa aula, né? Lembrando que a gente estava falando sobre as leis de Newton, né? Sobre a dinâmica, certo? Na aula passada, a gente viu algumas forças especiais, né? Eu falei da força-peso, falei da força normal, certo? O que a gente vai fazer na aula de hoje? Nós vamos ver a força de tração, certo? A terceira lei de Newton, né? Você deve saber aí, a lei da ação e reação, né? E vamos resolver alguns exercíciozinhos, tudo bem? Basicamente é isso na aula de hoje, certo? Então, vamos lá. Então, primeiro vamos ver a força de tração. Então, o que acontece? A força de tração, pessoal, ela sempre vai existir quando houver, tração não, tensão, certo? Eu sempre confundo. Tensão. Sempre quando houver corda envolvida, certo? Então, vamos supor que o corpo A está preso a um corpo B, certo? Através de uma corda, tudo bem? Às vezes nas questões, né, essa corda passa por uma polia, né? Ela faz assim, ó. Tudo bem? Ou então, às vezes, os dois estão pendurados, certo? Assim, né? Tudo bem? Então, esses são os problemas mais comuns que a gente encontra corda, certo? E aí o que acontece? Então, a corda, certo? O que ela faz? Ela transmite, certo, a força que um faz no outro, né? Então, vamos supor que eu tenho esse meu sistema aqui, certo? E eu começo a puxar o corpo B, tá? Com uma força, o que vai acontecer? Acaba que o corpo B está preso na corda, então o corpo B ele puxa a corda, tá? E, por sua vez, a corda puxa o corpo A. Né? Não é isso? Você está amarrado aqui, você sai puxando esse corpo, não sai tudo junto, né? Então, certo? Então a gente diz o seguinte, que a tensão, ela, sempre quando há uma corda envolvida, certo? Então, vai existir uma tensão sobre essa corda, e essa tensão, essa força é transmitida aos corpos, certo? Tanto de um lado quanto do outro. Tudo bem? Uma coisa importante sobre a tensão é que, primeiro, a gente sempre pressupõe que que essa corda ela tem uma massa muito menor do que os corpos envolvidos, tá? Então, é um fio que tem uma corda muito menor do que o corpo envolvido. Então, diz que tem uma massa desprezível, certo? Sempre que a massa da corda for desprezível, eu posso dizer o seguinte, que a tensão de um lado é exatamente igual à tensão do outro, tá? Vamos chamar aqui de tensão 1 e tensão 2. Então, essa tensão 1 é igual à tensão 2, certo? Se a massa da corda, certo? Da corda for desprezível, tudo bem? Certo? Desprezível. E aí, então assim, então, acaba que a força, né? Ela é transmitida sem perda nenhuma através da corda, tudo bem? É lógico que vai depender da corda, né? Então, por exemplo, se eu por acaso botar um corpo de 1 quilo e um corpo de 1 quilo aqui, fizer uma força, né? E eu ligar eles com aquelas correntes de amarrar navio, não sei se vocês já viram, mas umas correntes zona gigantescas, né? Dessa lapa de largura cada uma. A própria corrente tem mais peso do que as massas, né? Então, nesse caso, eu não poderia dizer que a tensão aqui é igual à tensão aqui. Então, nesse caso aqui, as tensões seriam diferentes, tá? Por quê? Porque a massa da corda, né, que é uma corrente, ela
não é desprezível em relação às outras massas, tá? Mas se eu botasse um fiozinho de nylon, né? Um fio de nylon que tem uma massa pequena, certo? Se eu botasse aqui um fiozinho de nylon que tem uma massa de 10 gramas, 10 gramas, aí nesse caso sim, eu poderia dizer que a tensão dos dois lados seriam iguais, certo? Então é relativo, tudo bem? Se você não puder desprezar a massa da corda, você tem que levar em consideração que ela é mais um corpo, né? Mais um corpo do sistema, tudo bem? E você resolve usando a segunda lei de Newton, certo? O mais interessante da corda, né, é que a força nas duas pontas da corda, ela é a mesma, né? Mesmo se ela fizer uma curva. Então, muitas vezes, ó, a tensão na corda de um lado aqui é igual a tensão no outro, né? Só que é igual em módulo, mas observe que as forças fez uma curva, né? Esse aqui está na horizontal, esse aqui está na vertical, né? Nesse caso aqui, as duas estão até na mesma direção. Certo? Mesma direção, mesmo sentido, né? As duas estão para cima. Tá? Então, a corda ela pode servir para isso, né? Ela vai servir para exatamente mudar a direção da força. Certo? Tudo bem? Quando a corda passa por uma polia, também tem um detalhe a mais. Certo? Qual o detalhe a mais? É que a corda exerce na polia, né? Tem uma corda aqui, tem uma corda passando por uma polia, certo? E essa polia está presa por outra corda aqui em cima. A corda vai exercer na polia, certo? Exatamente essa mesma força que ela está fazendo para sustentar os corpos, né? Vamos supor que fosse nesse caso aqui. Exerce na polia, tá? Essa mesma força. O que acontece? A força no centro da polia aqui, ó, vai acabar sendo dobrada, tudo bem? Eu vou precisar fazer duas vezes essa tensão para conseguir deixar em equilíbrio esse meu sistema, tá? Então, acaba que, sempre quando eu passar a corda pela polia, aqui pelo centro, né, no eixo da polia, vai acabar fazendo a força duas vezes essa tensão. Tá ok? Bom, então, isso aí é a tensão, né? Não tem mais nenhum muito segredo de falar sobre ela, certo? E agora vamos ver a terceira lei de Newton, tá? Terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, vocês devem lembrar aí, né? O pessoal gosta muito, que é a lei da ação e reação, né? Que aí o pessoal gosta até de falar, né? Que para toda ação tem uma reação, certo? Em relação à força, isso é verdade, certo? Diz o seguinte, que todas as forças na natureza, ela aparecem em pares. Por quê? Porque sempre quando você faz uma força em um objeto, esse objeto faz uma força em você, certo? Então, por exemplo, se você começa a empurrar uma mesa, sei lá, uma caixa, você começa a empurrar essa caixa, naturalmente você está fazendo uma força nessa caixa, tá? Está fazendo uma força nessa caixa. E, né, como para toda ação tem uma reação, essa caixa está fazendo uma força em você. A caixa está fazendo uma força em você. Aí você pode falar, professor, o senhor está doido. Porque quando eu empurro a caixa vai para frente, mas eu não vou para trás. Se tivesse uma força agindo em mim, eu era para ir para trás. Né? Mas por incrível que pareça, existe sim essa força, né? Existe essa força. E você pode ir para trás. Se não houvesse atrito nos seus pés, você iria para trás. É só imaginar que isso aqui é feito de gelo. Vamos supor que isso aqui é feito de gelo. Então, quando você vai empurrar a caixa, certo? Você iria para trás. Tudo bem? Aliás, nem precisa pensar em gelo, não, né? Vamos pensar em patins. Que aí não tem atrito, certo? O patins, né, devido às rodinhas, ele tira o atrito também para o chão, tá? Tenta empurrar uma caixa de patins, o que vai acontecer? Na hora que você empurrar, você vai para trás. Certo? Tudo bem? A caixa pode se arrastar um pouquinho para frente.
que você vai ser empurrado para trás, tá? Ou seja, né? Por quê? Porque ao mesmo tempo que você faz uma força na caixa, a caixa faz uma força em você, certo? E isso acontece em todas as forças, tá? Isso é uma consequência, né? Exatamente daquilo que eu falei para vocês lá na primeira aula, que todas as forças derivam, na verdade, de quatro forças. E essas quatro forças, elas sempre aparecem em pares, né? Exceto em algumas ocasiões especiais, tá? Em que a velocidade da luz é muito grande e tal, e quando está falando da velocidade muito grande, mas para a nossa, para o nosso, para a nossa escala de vida, certo? Para a nossa escala de vida, as forças sempre aparecem em pares, certo? Então, assim, se você tiver de patins, você tenta empurrar a caixa, é você que vai para trás, não é a caixa que vai para frente. Por quê? Porque o atrito ele é bem menor aqui. Se eu botar rodinhas também na caixa, tá? Então, imagine que tanto a caixa está de patins quanto você, certo? Vamos botar aqui umas rodinhas na caixa. Se você empurrar, você vai ver que a caixa vai para frente e você vai para trás, né? Na hora que você empurrar, você vai ver que você não consegue manter o contato com a caixa, porque você vai para trás e a caixa vai para frente. Certo? Por quê? Porque agem essas duas forças. Né? Vixe, professor, é mesmo. E por que no nosso dia a dia a gente não sente? Porque no nosso dia a dia tem um atrito com nossos pés. Então, quando eu empurro alguma coisa, eu estou empurrando essa parede. Estou empurrando essa parede, mas não estou vindo para trás. Por que eu não estou indo para trás? Porque tem um atrito. Certo? Eu botei até meu pé aqui atrás para me segurar e eu não cair, tá? Mas se eu botasse o pé bem pertinho da parede, eu só empurrar, eu ia para trás. Tudo bem? Bota os pés bem pertinho da parede e empurra a parede, você vai para trás. Certo? Se você me der um passo para trás, você cai. Então, assim, sempre que você faz uma força, você recebe uma força. Sempre. Tá? Sempre. Agora, uma coisa muito importante, pessoal, da gente entender é que o par ação e reação ele acontece em corpos diferentes. Então, observe, a ação está em um corpo e a reação está no outro corpo. Certo? Lógico que eles têm que ser em corpos diferentes, porque se fosse no mesmo corpo, nada se mexia nunca, né? Eu vou empurrar uma caixa, eu faço uma força F, e aí a reação é nela também, o que vai acontecer? Uma força ia cancelar a outra, tá? Então não faz sentido, né? Não faz sentido uma teoria que nada se mexe, né? Que não explicar nada, porque a gente sabe que as coisas se mexem no nosso dia a dia, né? Então, é uma coisa que a gente tem que lembrar, né? Por que culpar ação e reação nunca cancela um ou o outro? Porque são em corpos diferentes. Eu teria que aplicar a lei de Newton para a pessoa e a lei de Newton para a caixa. Então, como são em corpos diferentes, uma não cancela a outra. Se fosse no mesmo corpo, uma cancelava a outra. Tudo bem? Então, uma coisa que a gente tem que observar, né? Eu já coloquei aqui, mas sem nem falei. Essas forças, ela têm o mesmo módulo, tudo bem? A mesma intensidade. Ou seja, se você empurra a parede aqui com 10 newtons, a parede me empurra com 10 newtons, tá? É a mesma intensidade, certo? Elas têm a mesma direção, tudo bem? Mesma direção. Mesma direção. E tem sentidos contrários. Sentido contrário, certo? Tem até algumas outras formulações, né, dessa terceira lei, que é o que a gente chama da formulação forte e a formulação fraca, né? Mas coisas mais complicadas que não precisa se preocupar, né? Mas só curiosidade, porque às vezes acontece o seguinte, vamos supor, quando a gente tem dois planetas, né? Planeta 1, planeta 2, os dois corpos celestes. Então, geralmente, esse par ação e reação, ele está aqui na linha que liga os dois corpos, certo? Então, quando a força ação e reação está na mesma linha que liga os dois corpos, a gente diz que ela é a forma forte da terceira lei. Mas existem algumas ocasiões em que isso não é verdade. Certo? Se uma partícula estiver se movendo muito rapidamente, principalmente as partículas carregadas, né, que conseguem, subatômicos carregados, que conseguem andar com velocidade muito grande, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes, a força ela não é na mesma linha que liga uma com a outra. Por quê? Porque elas estão tão rápidas que quando uma
quando a onda, né, que mostra que para essa partícula, que tem uma partícula aqui se movendo, tá? Quando ela chega aqui, essa partícula já está em outro lugar, tá? Então acaba que a força que uma faz na outra é em linhas diferentes, né? Elas são paralelas, mas eles são em linhas diferentes. É tipo um negócio assim, tá? Por quê? Porque demora um tempo, né? Demora um tempo para uma saber que a outra existe. E aí acaba que não é na mesma linha de atuação entre elas, tá? Como elas têm uma certa velocidade, uma para o lado e outra para o outro, demora um tempo para uma saber que a outra existe, certo? E a gente diz que é a terceira lei na forma fraca, certo? Mas isso é só por curiosidade, tá, pessoal? Isso aqui a gente não vai precisar usar, né? Importante a gente saber que sempre quando um corpo faz uma força sobre o outro, existe uma reação, certo? Para toda ação, tem uma reação, né, que é a mesma força no sentido contrário, certo? Lembrando que age no outro corpo, certo? Tem um erro comum, pessoal, que o pessoal comete, o que é? Se eu deixar aqui um corpo numa mesa, né? Corpo lá numa mesa, a gente sabe que tem a força peso, tem a força normal. E aí tem um erro comum que o pessoal comete, dizer que a força normal é a reação da força peso. Não é, certo? Não é. Por que não é? Porque, primeiro, né? Não tem como ela ser uma ação e reação, porque elas estão agindo no mesmo corpo, certo? Tem que lembrar que ação e reação sempre agem em corpos diferentes, né? Dois corpos que um está fazendo a força sobre o outro. Então, tem uma força sobre um e a reação sobre o outro, tá? Então, onde está a reação da força-peso? A reação da força-peso está lá no centro da Terra, tá? Da mesma forma que a Terra está nos atraindo, nós estamos atraindo a Terra. Então, a gente exerce uma força sobre a Terra, sim. Só que é uma força desprezível, né, em comparação ao tamanho da Terra, tudo bem? Certo? E qual é a reação da força normal? Né? Então, a reação da força normal, ela estaria aqui na mesa, tá? Então, o que acontece? Ó? Por que esse corpo não cai? Né? Se houver só força-peso, ele cairia. Mas não cai por quê? Porque ele não consegue atravessar a mesa, né? Então, as nuvens eletrônicas aqui na mesa estão empurrando as nuvens eletrônicas do objeto, gerando a força normal, certo? E aí, só que se a mesa está empurrando o objeto está empurrando a mesa, então está agindo uma força normal aqui na mesa, assim, tá? Está agindo uma força normal aqui na mesa. Certo? A reação da força normal do objeto está na mesa, certo? Que, por sua vez, né, também tem uma força normal, porque ela está entrando na Terra e tal. Você poderia até repetir o cálculo aqui, você ia até ver que essa normal que age na mesa, né, é que existiria um N' agindo na mesa, tá? É exatamente a soma da normal do objeto mais o peso do objeto. Ou mais o peso da própria mesa. Certo? Mas é importante a gente entender que a normal e a força-peso não é um par ação e reação. Tá? Agora, pessoal, vamos resolver alguns exercícios, né, para a gente exercitar. Né? Não é isso? Exercício para exercitar toda essa teoria que a gente viu, né? Então vamos começar primeiro com o mais básico, depois ir complicando. Porque eu tenho um corpo de massa M, ele está sofrendo uma força F, certo? Ele diz que a massa é de 2 quilos. Primeiro vamos trabalhar com tudo sem atrito, certo? As forças de atrito a gente só vai estudar na próxima aula. Então, para a gente entender as coisas sem atrito, imagine que ou a gente está sobre o gelo, ou ele está com uma rodinha, certo? Eu botou aqui várias rodinhas que não tem atrito, certo? E de massas desprezíveis, essas rodinhas, que aí a gente vai ver mais ou menos como é que é a situação que a gente está trabalhando, né? A partir da próxima aula a gente vê com atrito. Então, você faz uma força de 5 newtons. E ele quer saber que ele está pedindo aqui, ó, quanto é que vai ser a aceleração desse corpo. E quanto é a força normal desse corpo e a força peso desse corpo, tá? E o contrário, força peso e depois força normal. Então, aqui, pessoal, vamos resolver, né? Então, primeiramente, lembrando, certo? Que
A lei de Newton, né, é a forma vetorial dela, certo? Ela é uma equação vetorial, certo? Que significa que eu tenho uma equação para cada componente, né? Aqui é a força resultante, certo? Então, a força resultante em x é igual a massa vezes a aceleração em x, e a força resultante em y é igual a massa vezes a aceleração em y, certo? Então, essa equação aqui, na verdade, nos conduz a essas duas equações. Eu botei em duas dimensões, por quê? Porque aqui não tem nada de uma terceira dimensão, certo? Aqui. Então, a gente só precisa botar essas duas. A terceira equação não me ajuda em nada. Outro detalhe, né? E aquilo que eu falei para vocês. A gente sempre escolhe o x e o y de tal forma que a minha aceleração sempre vai estar no eixo x. Para quê? Facilitar a minha vida, né? Nesse caso é bem óbvio, né? De fato, até intuitivamente, a gente iria escolher o eixo x aqui na direção horizontal, né? Como a gente sempre faz. Certo? Mas a gente vai ver, por exemplo, que a gente sempre escolhe o eixo x de tal forma a coincidir que a nossa aceleração vai estar nesse eixo, né? Porque tem como eu saber, né? Como a força só está agindo aqui, então a aceleração vai ser assim, né? O meu corpo vai ter uma aceleração assim. Certo? Ou seja, a minha aceleração no eixo y é zero, certo? Então, no final das contas, a lei de Newton, né, para eu achar a aceleração, eu só preciso fazer o eixo x, né? Para eu achar a aceleração, basta eu aplicar a lei de Newton no eixo x. Inclusive, a gente até tira aqui o índice x. Certo? Beleza? Então, para eu achar essa aceleração que ele está pedindo, eu só preciso me preocupar com o eixo x. Força resultante do eixo x vai ser igual a massa vezes aceleração. Certo? Então, quais são todas as forças que estão agindo nesse corpo, né? Então, vamos ver aqui quais são todas as forças que estão agindo nesse corpo. Então, está agindo a força F que ele colocou, certo? Então, sempre está agindo a força peso, tudo bem? Porque aí a gente pressupõe que esse objeto está na Terra, né? E também está agindo a força normal, né? Se não tivesse agindo, esse corpo iria entrar aqui na Terra com tudo. Beleza? Então, a resultante do eixo X, eu tenho que colocar todas as forças que estão agindo no eixo X. A força peso e a força normal estão só no eixo Y, né? São paralelas ao eixo Y. Eu só tenho componente Y, então não tem componente X. Então, simplesmente a resultante do eixo X é simplesmente essa força. Então, a força vai ser igual a massa vezes a aceleração. A força 5, massa é 2, e a aceleração, então, vai ser 2,5 metros por segundo ao quadrado, tá? Você pegar um corpo que está com a rodinha e você tiver esse corpo tiver 2 kg, você fizer uma força de 5 newtons, você vai ver que esse corpo ele vai adquirir uma aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado, tá? É até muito, né? Uma aceleração dessa aí. Beleza, depois ele pede o peso e depois a normal. Bom, o peso é fácil. O peso é simplesmente massa vezes aceleração da gravidade. Então, o peso vai ser massa, que é 2, vezes a aceleração da gravidade, né? Vamos usar aqui 9,8. Então, aqui vai dar o quê? 19,6 newtons, né? Seria o peso desse objeto, tá? E a normal, né? Qual é a forma para calcular a normal? Lembra que eu falei para vocês que normal não tem fórmula, tá? Não tem fórmula. Você sempre tem que analisar o seu sistema, certo? E ver que a normal, ela sempre é a força necessária para impedir que o corpo entre em algum lugar. Isso é a força normal, certo? Então, a força normal nesse caso é a força necessária que impede que o corpo entre aqui no chão. Então, se o peso está puxando para baixo com 19,6, para a normal impedir que o peso entre ali, então a normal vai ter que puxar para cima também com 19,6 newton, tá? Ou seja, nesse caso a normal é igual ao peso imóvel, certo? Então você pode pensar exatamente assim, né, como se fosse um cabo de guerra, certo? Tem um peso anormal, certo? Então, se é que é um cabo de guerra, um está puxando para cima, outro para baixo. Se ele não vai nem para cima nem para baixo, é porque um é igual ao outro. Ou então você pode pensar a partir dessa equação, né? Ó, que a força resultante no eixo Y é igual a zero. Quem é a força resultante? É a soma de todas as forças que estão no eixo Y. Quais são as forças que estão no eixo Y? A normal e o peso. A soma dessas forças é igual a zero. Só que lembra, como o peso está contrário ao eixo Y, então a gente coloca menos, certo?
pensando em termos de componente, né? A componente y do peso é negativa. Então, por isso que ele aparece menos aqui. Ou então, eu posso pensar assim, né? Estou somando dois vetores que têm a mesma direção em sentidos contrários. Então, é exatamente a diferença entre os módulos. E a partir daqui eu consigo concluir que a normal é igual ao peso, então a normal seria 19,6. Certo? Tudo bem? Bom, agora vamos pegar um problema um pouquinho mais complicado. Só um pouquinho mais complicado. E como é que vai ser o meu problema agora? Ó? Minha força agora não vai ser mais aqui no eixo X. Aqui no eixo X. Minha força agora vai ser aqui, ó. Fazendo aqui uma força que faz um ângulo θ aí, horizontal. Tá? Então vamos deixar tudo igual. Uma força de 5 newtons, ali 2 quilos. Quero saber quanto é a aceleração, peso normal. Fiz o mesmo cálculo, só que agora a força faz um ângulo ali de 30 graus com a horizontal, tá? 30 graus com a horizontal. Certo? Então, vamos calcular tudo que a gente calculou agora, mas agora esse é o meu sistema. Certo? Então, vamos lá. Aqui é tudo igual, certo? Só que o que vai mudar? Ela vai mudar o seguinte. A minha força agora, o que acontece? Ela vai ter uma componente no eixo X, vamos chamar de Fx, e vai ter uma componente no eixo Y, vou chamar aqui de Fy. Lembra que a gente falou da decomposição de vetores? Agora vou ter que usar isso para a gente achar essa componente, tá? Por quê? Porque a minha força resultante agora não vai ser o F, né? Não vai ser o F. Minha força resultante, aqui é tudo igual, né? Essa força, a forma vetorial divide nas duas componentes. Aqui, eu estou pressupondo, tá? Que essa força não vai conseguir levantar esse objeto, certo? Pode até conseguir levantar, tudo bem? Tem como a gente achar as condições para ela conseguir levantar o objeto, né? Para ela conseguir levantar o objeto, essa componente Y tem que ser maior do que o peso, certo? Mas vamos supor que não seja o caso, e que não é, né? Mas acho que não é. Para esses números aqui, acho que não vai dar, não. Se for, vai dar alguma coisa errada, né? Mas acho que não é, não. Então, o que vai acontecer aqui? Beleza. Então, a aceleração continua sendo no eixo X. Então, a aceleração no eixo Y zero. Então, eu quero achar aqui a aceleração no eixo X. Tá? A resultante no eixo X não vai ser a força total, vai ser só a componente X. Porque ela também vai ter uma componente Y. Certo? Então, agora a gente vai ter que achar essa componente X, né? Da composição de vetores. E aí, a gente vai lembrar lá da composição de vetores que eu vou botar 60 graus, tá, pessoal? Em vez de ser 30, eu vou botar 60. Não, vou botar 30 também. Vou botar 30, que aí não tem perigo dele levantar esse corpo. Então, para eu achar esse fx aqui, lembrando lá da composição de vetores, né? Vai ser simplesmente a força, certo? Que está exercendo. E aí vamos lembrar daquele bisuzinho, né, que eu uso. A componente x está próximo do ângulo, se está próximo, ela está coçando. Então, eu uso cosseno. Cosseno de θ vai ser massa vezes essa aceleração. Tá? E aí, agora eu vou substituir tudo isso. Então, vai ficar força, que é 5, vezes o cosseno de 30 graus, é igual a massa, que é 2, vezes a aceleração. Então, 5 vezes cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2, é igual a 2 vezes a aceleração. A minha aceleração aqui, bom, se eu quiser deixar aqui, vai ser 5 quartos de raiz de 3, né? Metros por segundo ao quadrado. Mas vamos calcular aqui aproximadamente, né? Então, aproximadamente, vamos ver quanto é 5 vezes raiz de 3 dividido por 4. 5 vezes raiz de 3 dividido por 4. Então, vai dar 2, aproximadamente, 2,165.
1,65 metros por segundo ao quadrado. Tá? Lembrando, né? Na anterior, em que essa força estava toda aqui no eixo horizontal, né? Dava 2,5. Só porque eu levantei um pouquinho, a aceleração já diminuiu, que faz sentido, né? Certo? Então, para eu gerar a força, a aceleração máxima vai ser quando a força estiver aqui na horizontal. Se eu levantar um pouquinho a força, eu já estou perdendo parte dessa força, né? Porque parte dessa força está indo aqui para o eixo Y, né? Para a componente Y, certo? Então, por isso que a aceleração é menor. Bom, a força-peso é igual, tá? Massa de aceleração com a força-peso continua sendo, a gente fez o cálculo, né? 19,4 newtons, tá? É simplesmente a massa, que é 2 vezes a aceleração da gravidade, tá? Não é massa de aceleração, não. Massa vezes a gravidade. A gravidade 9,8, então 19,6, certo? 9,6. E a normal? Bom, então a normal, como é que a gente vai calcular a normal? Então vamos entender aqui, né? Vamos primeiro fazer dos dois jeitos. Primeiro pensando no cabo de guerra, depois a gente mais formal de fazer. Então, pensando em cabo de guerra aqui, ó, tem duas forças para cima. A normal e a força FY. E tem uma força para baixo, é o peso. Se o corpo nem sobe nem desce, é porque esse cabo de guerra tem equilíbrio. Isso significa dizer que a soma das forças que estão para cima é igual à força que está para baixo. Então, normal mais o FY é igual à força-peso. Tá? Então, eu posso pensar assim, né? Ou posso pensar o seguinte, que a resultante nas componentes Y é igual a zero. Quais são as forças que estão na componente Y de cada força? Então, tem o normal, componente Y positivo, FY, que tem a componente Y negativa, e o peso, que tem a componente Y, ou FY, que tem a componente Y positiva, e o peso, que tem a componente Y negativa. Tá? Eu acabo chegando à mesma conclusão, né? Que N mais FY é igual ao peso, certo? Acabo sempre chegando à mesma conclusão, ok? Então, vamos lá, eu quero achar a força normal, ter a força peso, vou precisar da força FY, né? Então, a FY, né, ó, como está distante do ângulo, então está acenando, né? Então, vai ser F seno. Então, normal mais F seno de θ igual a força peso, então substitui tudo. A força F é 5, seno de 30 é 1,5, e a força peso, 19,6. Então, minha força normal vai ser 19,6 menos 2,5. Então, vai dar 17,1 newton. Você observa que agora a normal não é igual ao peso. Tá? Certo? Por que não é igual ao peso? Porque aparece outra força aqui no eixo Y. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, vamos resolver mais alguns exemplos aqui. Vamos agora para o plano inclinado. Certo? Vamos supor que eu tenho aqui um pouco de plano inclinado, tudo bem? Novamente sem atrito. Eu consegui um plano inclinado sem atrito, ou eu faço de gelo, ou boto assim, como se fosse aqueles furinhos que soltam o ar, né? Se eu botar umas rodinhas aqui, também tem esse efeito, certo? Desde que essas rodinhas têm uma massa bem pequenininha, certo? Uma massa bem pequenininha e também não tem atrito no seu eixo de rotação, certo? Então, vamos lá. Então, simplesmente eu vou ter um corpo com uma rampa, corpo com rodinha na rampa, e eu quero saber qual é a aceleração de queda dele aqui, certo? Vamos botar aqui a massa dele. Vamos botar a massa dele. Nem importa muito, mas vamos botar. Isso seja 5 quilos. Vamos supor que esse plano aqui, ele faça um ângulo de 30 graus. Certo? Faça um ângulo de 30 graus. Ok? Ele quer saber quanto é a aceleração que esse corpo adquire, o peso do corpo e a normal do corpo. Certo? Vamos calcular tudo isso. Então, fica o seguinte. Primeiro, vamos colocar todas as forças que estão agindo nele. Tá? Então, está agindo a força peso.
Vem aqui assim, certo? Está agindo a força normal também, só que a força normal ela é sempre perpendicular à superfície, tá? Então, a pessoa pode tender a colocar a força normal assim, ó, mas estaria errado. Por quê? Porque a minha superfície está assim, a força normal ela tem que ser perpendicular à superfície. Então, a força normal é assim, perpendicular à superfície, certo? E eu sei que esse meu corpo ele vai adquirir uma aceleração para baixo ao longo do plano, né? Ó. Ser paralelo ao plano, a aceleração. Então, aqui, lembrando o que eu falei. Eu vou usar o meu eixo X sempre na direção da aceleração. Para quê? Facilitar a minha vida. Podia adotar na horizontal? Poderia. Mas vai complicar, tá? Então, o meu eixo Y acaba sendo aqui, ó, a direção perpendicular, que é a mesma direção do plano normal. Certo? E aí, né, o que vai acontecer? Aqui é aquela mesma história. Vou ter a lei de Newton para o eixo X, a lei de Newton para o eixo Y, certo? Igual a massa de aceleração, o eixo Y, né? A aceleração é zero, né? A aceleração sempre é no eixo X, a aceleração no eixo Y é zero. E aí, beleza. Então, se eu quero achar a aceleração, eu vou resolver essa equação aqui, certo? Então, a massa eu tenho, é 5, a aceleração é o que eu quero descobrir, certo? E a resultante do eixo Y, né? Tem quantas forças agindo no eixo X aí, certo? Então, aqui você tem que ficar atento ao seguinte, como a força peso, ela está aqui nem paralela ao eixo X, nem paralela ao eixo Y, então a força peso ela vai ter uma componente do eixo X, certo? Vai ter o X aqui, e vai ter uma componente no eixo Y, PY. Certo, pessoal? E aí vamos ter que achar, né? Igual como a gente decompôs aqui na questão anterior, a gente vai ter que decompor aqui também, certo? Achar essas componentes aqui, certo? Aqui, pessoal, usando geometria, tem como a gente descobrir que esse ângulozinho bem aqui assim, ó, é 30 graus, tá? Esse bem aqui é 30 graus. É o mesmo do plano, certo? Aí é só você vai fazendo aquele negócio de alternos e ternos, né? Então, por exemplo, pronto, esse aqui é paralelo a isso aqui. E aí o que acontece é que se eu passar uma horizontal aqui, né? Ó, então, passa uma horizontal, passa aqui de nada. Aqui fica 30, aqui vai ficar exatamente 60 e aqui chega a 30, tudo bem? Usando a geometria tem como a gente chegar. Eu não vou fazer porque é só para complicar a nossa vida, tá? Eu, por exemplo, a seta é corada, porque sempre esse ângulo aqui é o ângulo que o peso faz com o PY, mas tem como a gente demonstrar usando geometria, certo? Então, seja, beleza. Então, meu PX aqui, certo? Meu PX é que vai gerar, meu PX é que vai ser a resultante do eixo Y, tá? Certo? Minha resultante do eixo vai ser só o PX. E ele vai ser 5 vezes a aceleração, né? Massa vezes a aceleração. Certo? Deixa eu ver se aqui é um pouquinho melhor para indicar. Então, PX vai ser o peso, tá? Peso vezes. Agora, ó, o PX ele está longe do ângulo. Está longe do ângulo, está acenando. Seno de θ é igual a massa vezes a aceleração. Só que o peso ele é massa vezes a gravidade. Vezes seno de θ é igual a massa vezes a aceleração. Aqui eu posso até cortar a massa. Então, observe que a aceleração vai ser simplesmente a gravidade vezes o seno de θ. Não precisa nem ter a massa para achar a aceleração, tá? A minha aceleração vai ser a gravidade, que é 9,8, vezes o seno de 30 graus, que θ é 30, né? Que é um meio, né? Então, aqui eu já acho que a minha aceleração vai dar o quê? 4,9 metros por segundo ao quadrado. Então, achei a minha aceleração. Tudo bem? Agora vamos achar as outras coisas, né? Que é... Ele pede o peso já... vamos achar aqui o peso, né? Ele pediu, vamos achar. Então, peso, massa vezes aceleração da gravidade. Peso vai ser massa, que é 5, vezes 9,8. Então, peso vai dar
5 vezes 9,8, 50. Isso aqui dá exatamente 49 newtons. É isso, né? Dá exatamente 49 newtons. Certo? E a normal agora, né? Agora, ó, vamos usar aqui a lógica, certo? Vamos pensar aqui como se fosse o cabo de guerra. Tem uma força que puxa nessa direção, normal, e o PY puxa nessa direção. Se o corpo não se movimenta nessa direção, é porque uma é igual a outra. Então, normal vai ser igual ao PY. O normal vai ser o peso vezes o PY, né? O PY está do lado do ângulo. Está pertinho do ângulo, está coçando. Cosseno de 30. Então, o normal vai ser o peso, que é 49, vezes cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. A minha normal dá o quê? 24,5 raiz de 3. Vamos ver quanto é que dá isso na calculadora. 24,5 vezes raiz de 3. 42,44, mais ou menos. Newtons. Observe que normal, como você falei, normal, o pessoal costuma dizer, normal sempre é igual ao peso. Não é. Tem que analisar cada caso a caso. Certo? Vamos lá, vamos resolver aqui mais um exemplo. Vamos resolver agora um exemplo. Vamos colocar aqui uma força de tração, tá? Vamos pegar a seguinte casa. Vou pegar aqui. Nós estamos falando que tem dois corpos. Vou pegar aqui tem um corpo A. Novamente, vamos supor que não tem atrito, tá? Não tem atrito aqui. Certo? Então, pode ser uma bolinha feita de gelo, né? De alguma forma que não tem atrito. E ele está ligado aqui com o corpo que está pendurado B. Certo? Supor que a massa de A seja de, vou botar aqui 10 quilos. E a massa de B de 2 quilos. Tá? Ele quer saber quanto é a aceleração de A. Certo? A aceleração de B. Tudo bem? Quer saber quanto é a tensão na corda. Beleza? Então, para a gente praticar também, vamos botar normal em A. Certo? Então, vamos lá. Uma coisa importante, esse aqui é o primeiro problema que envolve dois corpos. Até agora a gente só tinha um corpo. Tá? Agora, o primeiro problema que envolve dois corpos. Uma coisa importante que tem que entender é que quando você tem dois corpos, você tem que aplicar a lei de Newton para um e a lei de Newton para o outro. São as duas leis de Newton. Tá? Duas leis de Newton. Né? Então, assim, para você não se confundir, primeira coisa de tudo, coloque todas as forças que estão agindo no seu sistema. Todas. Então, vamos colocar todas as forças. Então, está agindo os pesos de cada um. Eu tenho o peso de A e tenho o peso de B. Está agindo normal em A. Normal em A. E está agindo as tensões. Um aqui numa ponta e outro na outra ponta. Essas são todas as forças, né? Não tem atrito, então não tem força de atrito. Se houvesse atrito, a gente colocar a força de atrito. Beleza. E aí, agora ele vai aplicar a lei de Newton, né? Para cada um dos dois corpos. Certo? E aí, ó. Então, aqui, ó. Vamos aplicar para o B. No eixo Y. Certo? Então, quer dizer, vamos só relembrar uma coisa aqui. Né? Aqui tem uma pequena diferença. A aceleração em A é aqui na horizontal, tá? Aceleração de A aqui. A aceleração de B é aqui na vertical, né? B vai descer naturalmente, o A vai vir para frente. Certo?
O que acontece? Então, eu vou aplicar a lei de Newton no eixo Y em B, certo? Como a aceleração em B ela é para baixo, então eu vou considerar forças positivas como sendo para baixo. Ou seja, então a força resultante em Y, aqui olhando para B, vai ser PB menos a tensão, vai ser igual a massa de B, certo? A massa de B, vezes a aceleração de B. Tudo bem? Certo? Então, o que eu fiz, força resultante, que é força resultante? Né? Essa menos essa. Certo? Considerei essa positiva para quê? Para ela ficar na mesma direção da aceleração. É igual a massa de B vezes a aceleração de B. Certo? Agora eu vou aplicar a lei de Newton em A na horizontal, tá? Na horizontal por quê? Porque é o que vai gerar a aceleração de A. Então, a tração vai ser igual a massa de A vezes a aceleração de A. Certo? Deu para entender aí? Aqui, pessoal, geralmente a gente adota sempre o sentido positivo como sendo o sentido da aceleração. Mas por que você botasse o contrário, fizesse T menos PP? Não estaria errado, mas aí você teria que considerar a aceleração como sendo negativa. Tudo bem? Vocês têm que tomar cuidado com isso. Certo? Agora, uma coisa importante aqui. Certo? Ele pediu a aceleração de A e de B. Agora, a gente pressupõe que o nosso fio ele é um fio inextensível. Certo? É um fio inextensível. Ou de que ele estende de forma desprezível. Tá ok? Quando você faz isso, significa dizer o quê? Que os dois blocos estão se movendo juntos. Se por acaso o B andar mais rápido, o fio estende. Se por acaso o A andar mais rápido, o fio encolhe. Certo? Só que geralmente a gente considera o fio inextensível, então significa que eles estão andando juntos. Significa dizer que, em módulo, a aceleração de um é igual ao do outro. Certo? Então, em módulo, a aceleração de A é igual à aceleração de B, que a gente chama simplesmente de A. Então, aqui eu posso tirar esses índices. Simplesmente A. Então, ou seja, para eu achar a aceleração, eu tenho que resolver esse sistema, tá? Tenho que resolver esse sistema. E aí, ó, aqui tem sempre uma dica, né, que eu uso para o pessoal resolver, que é o seguinte. Quantas incógnitas eu tenho, né? Vamos lá. Eu conheço a massa de B, conheço. Conheço a massa de A, conheço, está aqui. Conheço o peso de B, conheço, tem como calcular, né? Simplesmente 2 vezes a gravidade, certo? Eu não conheço a tensão, nem conheço a aceleração. Então, eu tenho duas incógnitas. Sempre quando você tem duas incógnitas, você precisa ter duas equações. Que é exatamente essas duas equações. Quando você tem duas incógnitas e duas equações, você consegue resolver o seu problema. Tá? Se você tem incógnitas, se você tem mais incógnitas de equações, você não vai conseguir resolver. Tá? E se você tem mais equações do que incógnitas, talvez gere alguma incoerência. Certo? Por isso que geralmente você tem que ter o mesmo número de incógnitas é igual ao número de equações, geralmente. Tá? Tem que resolver, né? Então vamos lá. Então vamos só montar aqui esse meu sistema de uma forma numérica, né? Então o peso de B é 2 vezes a gravidade, tá? Então, porque a massa de B vezes a gravidade. Então a gravidade é 9,8, 2 vezes 9,8 vai dar 19,6. Menos a tensão, vai ser igual a massa de B, que é 2 vezes a aceleração. E a tensão vai ser a massa de A, que é 10 vezes a aceleração. Certo? Para resolver esse sistema, você pode resolver da forma que achar melhor. A forma que eu mais gosto de resolver é usando o método da substituição. Tá? Como é que é o método da substituição? Você isola uma variável e substitui na outra. Aqui, você isola uma incógnita e aí substitui na outra equação. Aqui o meu T já está isolado. Ó. O meu T são 10A. Então, eu vou substituir esse T aqui por 10A. Então, vem aqui, se eu coloco 10A, vai ficar 19,6. Né? Passo 10A para o lado de lá, fica 2A. Mais 10A, que dá 12A, né? 19,6 igual a 12A. Então, meu A vai ser 19,6 dividido por 12. Aqui, pessoal, por algum motivo, o pessoal sempre confunde, né? Por último, o pessoal sempre coloca assim, ó, 12 dividido por 19,6, né? É só você pensar o seguinte.
É só você pensar, vamos fazer mais devagar, né? Esse cara aqui, eu quero isolar o A, né? Porque quando você quer achar o A, você quer isolar o A. Então, o 12 que está multiplicando, eu vou passar o 12 dividindo. Então, tem que tomar cuidado, tá? Eu vejo o pessoal errando muito nesse cálculo. É um cálculo que não é complicado, é simples, mas o pessoal costuma errar. E aqui lembrando, né, a igualdade, ela é comutativa, né? Então, eu posso dizer que isso aqui é igual a como A igual a isso aqui, certo? Tanto faz. Então, eu simplesmente faço isso, certo? Então, não é comutativa, ele diz que ela é simétrica, né? A igualdade ela é simétrica. Deixa eu só ver quanto é que é 19,6 dividido por 12. 19,6 dividido por 12. 1,6333. Aí que é uma divisão periódica, tá? Mas por segundo ao quadrado. Pronto. Achamos a aceleração, que é a primeira coisa que ele pediu, que é a mesma aceleração dos dois, né? Só que a de B é descendo, né? De A indo para frente. Vamos achar a tensão. A tensão é fácil de achar, simplesmente 10 vezes a aceleração. Então, minha tensão vai dar 16,333 newtons, tá? Essa é a tensão. E a normal de A, vamos achar aqui, dá para achar nesse cantinho, tá? Normal de A, nesse caso aqui, é simplesmente igual ao peso de A, né? Porque só existem essas duas forças, uma cancela a outra. Né? É o cabo de guerra aqui, né? É só calcular o peso de A, tá? A é 10 quilos, então o peso de A vai ser 98 newtons. Então, é normal dá 98 newtons. Pronto, achamos tudo que a gente queria aí. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Certo? Deixa eu apagar aqui. Vamos resolver, só para a gente finalizar a aula de hoje, mais um problema, né? A gente já voltou agora em prática. Como é que a gente acha normal, força peso, né? Vamos resolver agora um problema que é assim. Então, eu vou até pegar um do livro aqui. Certo? Tem dois blocos, um assim, outro assim. Certo? Também sem atrito, tudo bem? Vamos pensar isso aqui de rodinhas. Certo? Como eu sempre falo, né? Essas rodinhas têm a massa desprezível em relação à massa desses blocos aí. Certo? E que não tem atrito, né? No eixo de rotação delas. E aí, ele diz o seguinte, que uma força horizontal constante de 20 newtons é aplicada no bloco A. Então, uma força aqui, ó, de 20 newtons aplicada no bloco A. Massa de A é de 4 quilogramas, massa de B de 6 quilogramas, certo? E o bloco desliza uma superfície em atrito ao longo da x. Aí pergunta qual a aceleração dos blocos, item A, qual a aceleração dos blocos. O item B pergunta qual é a força horizontal exercida pelo bloco B, pelo bloco A sobre o bloco B. Certo? A força que o A faz sobre B. Né? A força que A faz sobre B. Né? Vamos entender o que acontece aqui. O corpo tem uma força empurrando o A, certo? Mas, naturalmente, o A aqui se encontra com o B, então vai empurrar o B para frente, certo? Então, vai existir aqui uma força, vamos chamar de força F de AB. O corpo A faz em B. Certo? Lembrando que essa mesma força age em A, né? É operação e reação, certo? Então, se eu empurro alguma coisa, essa coisa me empurra. Então, aqui vai existir essa mesma força, né, em módulo, só que com direção contrária, em sentido contrário, aliás, força AB. Certo? Quais são as outras forças que vão agir aqui? Vai agir também o peso de cada um, certo? Que é o normal de cada um. Então, tem o peso de A, peso de B, tem a normal de A e tem a normal de B. Essas são todas as forças
que existe aí, certo? Aí aqui, pessoal, a gente vai aplicar a lei de Newton, né? Aqui normalmente como você fala, a gente sempre vai aplicar a lei de Newton em cada corpo, separadamente, tá? Aplica a lei de Newton em cada corpo separadamente. E aí a aceleração, né, naturalmente a aceleração é aqui, né, na horizontal, certo? Então, para descobrir a aceleração, vou aplicar a lei de Newton na horizontal, certo? Aplicando para B, né, a resultante em X para B só tem uma força em X, que é a força AB. Vai ser igual a massa de B vezes a aceleração de B. Em A, tem a força que eu estou aplicando, menos a força AB, vai ser igual a massa de A vezes a aceleração de A. Obviamente tem um sistema Z, certo? E aqui, né, tem aquela mesma história. As acelerações são iguais, certo? Tanto a de A quanto de B são iguais. Por quê? Porque você está empurrando um A aqui, não tem como o B sair na frente, né? Afinal, o B está sendo empurrado por A, certo? Então, não tem como o B sair na frente. Nem também não tem como o B ter uma aceleração menor do que a de A. Então, o A teria que estar atravessando o B, não faz sentido. Então, a aceleração deles são iguais, certo? E, novamente, aqui a gente tem o quê? Duas equações com duas incógnitas. Quem são as minhas incógnitas aqui? Quem é que eu não conheço? A aceleração, que eu não conheço, quero descobrir. E a força que o A faz em B, que eu também não conheço, quero descobrir. As massas eu conheço, que ele me deu, e a força que eu estou exercendo eu conheço. Então, como é que fica nesse meu sistema? Ó? Força AB é igual a massa de B, que é 6A. Força, aliás, essa força aí, né, que ele me deu o valor, que é 20 newtons, menos a força AB vai ser igual a massa de A, que é 4 vezes a aceleração. Certo? E aqui eu posso resolver da forma que você achar melhor, né? Vou resolver pelo método da substituição, que eu sempre acho melhor. Então, eu sei que aqui que a força AB é 6 newtons, vai ficar 20 menos 6 newtons, não, perdão, 6A. A força AB é igual a 6A, vai ser igual a 4A, certo? 20 menos 6A é igual a 4A. 20 vai ser igual a 6 mais 4A dá 10A, tá? Então, vai ficar 20 dividido por 10, né? Aceleração em 2 metros por segundo ao quadrado. Então, já achamos a aceleração. E a força que o A faz em B, como é que a gente acha? A força que o A faz em B é simplesmente 6 vezes a aceleração, né? Então, a força que o A faz em B é 6 vezes 2. Então, a força que o A faz em B é 12 newtons. Certo, pessoal? Você pergunta, professor, e as normais e as forças peso não influenciam, não? Na aceleração, não, né? Porque as normais e a força peso é aqui no eixo Y, certo? Então, no eixo X só tem essas forças aqui. Então, se você quiser, você pode calcular, né? Nesse caso, a normal de A é igual ao peso de A e a normal de B é igual ao peso de B. Você pode calcular, mas a questão não pediu, então não precisa, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Por hoje a gente fica por aqui, certo? E aí, próxima aula, a gente já começa a ver a parte com atrito, certo? Todas as questões envolvendo leis de Newton, basicamente, é isso que eu fiz aqui para vocês, só que aí eles começam a botar alguns sistemas mais complicados, né? Tipo assim, alguns problemas mais complicados. Ele pode botar dois corpos pendurados, tá? Assim, como eu tinha desenhado. Mas aqui é a mesma ideia, né? Você bota todas as forças, certo? Todas as forças, coloca os pesos, né? E aí resolve a lei de Newton para cada um. Vai ter muito mistério, tá? Tem alguns problemas, tem um, ele é assim, ó. Esse aqui, se houver atrito, ele fica bem complicado. Tem um que ele é assim, ó. Ele mistura o plano inclinado com o corpo sendo pendurado, tá? Então é isso. Os planos de lei de Newton é sempre combinações disso aqui que a gente viu. E aí, próximamente, a gente vai ver a parte de força de atrito. Certo? Então, por hoje, fica por aqui. Até a próxima aula, pessoal.